Jujutsu Kaisen, a história incrível do garoto que comia dedos e que treinava assistindo filmes. Aliás, se isso fosse verdade, já seria um deus supremo a essa altura do campeonato. Mas sei lá, talvez o anime só não tenha o meu nome. E por falar nisso, eu sou o Nash e no episódio de hoje a gente vai estar falando não sobre Jujutsu, mas sobre um anime com um enredo bem similar, também feito pela MAPPA. Estamos falando de Ushio Totora. Por que ele é tão bom? Por que ele não é lembrado hoje? E mais importante, quais as conexões dele com Jujutsu Kaisen? E bem, no contexto geral, Ushio Totora gira em torno das viagens e batalhas de Ushiro Aotsuki, que está constantemente sendo perseguido e às vezes auxiliado por um gigantesco sobrenatural e às vezes invisível tigre chamado Tora, sendo o Tora nesse caso um yokai, né? Inclusive um dos yokais mais fortes já conhecidos. A família do Ushio mantém um templo no Japão, obviamente, né? Onde há 500 anos seu ancestral samurai lutou contra o mesmo monstro, no caso Tora, e acabou prendendo contra uma rocha usando uma lança amaldiçoada chamada Lança da Besta, que garante força, velocidade e resistência ao portador em troca de sua alma. O Shio acidentalmente abriu a caverna em que Tora estava preso e tirou a lança que prendia o yokai. E no caso, o Ushio Totora, ele teve duas versões. A primeira foi uma série de OVAs ali, se eu não me engano, no ano de 93, 94, e a segunda foram duas temporadas de anime feitas pela MAPPA em 2015. No caso, a primeira temporada teve 24 episódios e a segunda teve mais uns 12, adaptando a última parte ali do mangá. É uma história curta, são 36 episódios, você juntando as duas temporadas, mas afinal, quais são as semelhanças com Jujutsu? Acho que a primeira e a mais óbvia é a relação entre Ushio e Tora, que no começo ali lembra bastante a relação do Sukuna com o Itadori, porém com algumas ressalvas, né? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? Ou é o circo de solé todinho que tá enfiado nesse teu cu aí? Lá no começo da série, a gente vai ver o Tora constantemente tentando devorar o Ushio, né? Tanto que ele fala direto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser devorar o Ushio. Sendo que no começo é até uma relação meio estranha, porque o Ushio não larga a lança um minuto, porque ele sabe que se ele largar a lança, o Tora vai devorar ele. É até uma parada bem divertida ali no começo da história. O Ushio tentando ajudar as pessoas, né? Porque no caso, quando o Tora ele saiu, ele acabou atraindo muitos yokais, né? Nesse processo quando ele foi liberto. Claro que lá na frente da história a gente vai descobrir que tem outras questões envolvendo o vilão principal, que no caso é o Hakumen no Mono, que é muito forte, muito ameaçador, e sair lá pro final da história vai ter muitas reviravoltas, uma parada genuinamente muito boa. E a gente vai ver o Tora constantemente tentando devorar o Ushio, né? Porém, mais lá na frente, eles vão adquirindo meio que uma relação de quase dependência, parceria. Porque o Tora fala assim, eu que vou te devorar, então eu não posso deixar nenhum outro bicho te matar, tá ligado? Algo que, sinceramente, eu achei que aconteceria em Jujutsu. Quando eu vi o Jujutsu pela primeira vez e sabia que ia ser da MAPPA, eu pensei que ia ter uma relação mais ou menos similar. Porém, Jujutsu tomou um outro rumo, né? Um rumo ali um pouco diferente, algo que eu particularmente acho bem interessante, mas mais tarde a gente vai estar falando sobre isso. No decorrer da história, que é bem episódica para falar a verdade, no começo a gente vai ver o Shio e o Tora lidando com o monstro da semana, sabe? Claro que nesse inteirinho ele vai te apresentando aos pouquinhos temas da história, sabe? Ele vai apresentando um detalhe sobre um personagem, um detalhe sobre como aquele mundo funciona, ou como a lança da besta funciona, que é um detalhe muito importante, que ela é meio que uma arma poderosíssima e quase onipotente. E isso era bem uma vibe daqueles mangá antigo, sabe?
Você pega, por exemplo, o arco 3 do Jojo, você vê que tem muito essa coisa de inimigo da semana, já que o mangá é de 1992. E fato interessante, o mangá de Ushio Totoro, ele ganhou o prêmio, se eu não me engano, da Shokugan em 92, ou foi no ano que ele lançou, vou estar botando aí na tela, ou foi o ano que ele lançou, ou foi em 94, mais ou menos. E isso também fica muito claro nos inimigos, sabe? Os inimigos os monstros no Ushio Totoro, eles têm muito mais aquela aparência de yokai tradicional mesmo, que a gente vê nas lendas e na história. Não é como as maldições de Jujutsu, né? Que parecem qualquer outra coisa. E inclusive vão pra escola do ensino médio. São detalhes, né, gente? A gente vê assim... eu só acredito vendo, e vendo ainda não acredito. E uma coisa que me agrada bastante em Ushio Totoro é a consistência. Ele não é o melhor anime ou a melhor história do mundo, apesar de algumas vezes ele realmente superar e surpreender. Ele tem uma animação até que boa, pelo menos a versão que eu vi da Mapa. Os personagens são carismáticos, as tramas elas são envolventes na maioria das vezes, algumas vezes são umas coisas que você não se importa, mas algumas vezes são realmente muito boas. Além de reviravoltas que genuinamente são boas, principalmente mais pro final ali da primeira temporada e início da segunda, você vai ver umas paradas bem interessantes que o Ushio Totoro vai colocar. Ele é melhor que Jujutsu? Não, sinceramente eu não acho. Apesar de eu achar o Ushio melhor que o Itadori, e o pessoal talvez me cancele por isso, mas eu tenho que ser sincero, os personagens de apoio de Jujutsu são muito melhores. Além do sistema de poder que por si só é bem mais interessante que em Ushio Totoro, em que a lança da besta é basicamente invencível, né? No caso, a lança da besta ela consegue lidar com muita facilidade com qualquer inimigo. Tipo, é raro encontrar um inimigo que a lança da besta não consiga dar jeito. Claro que a história de Ushio Totoro vai dar um jeito de resolver isso de uma maneira interessante, colocando outros aspectos ali, não tanto do poder da lança, mas do peso que ela vai carregar no próprio Ushio. Lembra do que eu falei lá no início, que a lança ela dava poder em troca da alma do indivíduo? Mas pro final da primeira temporada a gente vai ver que isso vai ter umas consequências bem pesadas lá pro final da primeira temporada, mas você assistindo o anime você vai entender. Agora, como eu disse antes, eu acho melhor que Jujutsu? Não, por causa do sistema de poder, os personagens de apoio em Jujutsu que são muito melhores, fora que o Ushio Totoro não tem Gojo, né? E é um defeito que qualquer anime que não seja Jujutsu, infelizmente, tem. Eu vou estar fazendo algumas perguntas. Você é fã de Jujutsu? A gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui. Você vai estar passando pelo polígrafo. O senhor continua sendo hétero? Sim. Bom, como eu disse antes, o Ushio Totoro é uma história bem consistente, interessante, divertida. E é uma boa pedida para você que quer ver um anime similar a Jujutsu, sabe? Um anime que, vou confessar que ele não é tão diferente dos outros, mas ele tem algumas coisas interessantes ali, algumas coisas que vale a pena você assistir. São só 36 episódios, são uma temporada de 24 episódios e depois uma de 12. E vai por mim, a segunda temporada em especial é muito boa, muito, muito boa mesmo. E esse é o final do vídeo, né? Dando aquele merchanzinho básico, você vai ver os nossos parceiros que vão estar passando aí na tela. São todos parceiros do Instagram. Você vai em qualquer um desses perfis aqui, são perfis ótimos, perfis que estão sempre ajudando a gente na divulgação, sugerindo temas. Também segue a gente lá no Instagram. Claro que primeiro você vai se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Claro, eu quase não tinha pedido porque eu achei que você por osmose ia fazer, né? Porque o nosso conteúdo é incrível, maravilhoso. Mas só avisando para meia dúzia de pessoas desavisadas que decidiu não curtir, né?
que se tinha esquecido. Lembrando que nós temos episódios novos do podcast toda quarta-feira, todas as quartas-feiras ao meio-dia e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com.br. Passa lá, aproveita, entra no grupo do Discord da rádio também para você estar falando comigo, falando com o Thiago, ouvindo outros programas da rádio que também são muito bons. Curte, gente, vai na minha que é bom. E eu agradeço você que está ouvindo esse vídeo de dia, de manhã, de tarde, à noite. Eu sou o Nash, a gente se vê por aí.